Graça e paz, amados do Senhor, amadas. Glória a Deus. Que bênção ter vocês aqui. Que bênção na nossa Maratona Corajosas. Mais uma terça-feira, com certeza será bênção. Vou chamar os meus contatos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome. Estou chamando aqui os meus contatos. Eu não sei quem entrou, porque eu não tô vendo ainda. Tá? Daqui a pouquinho eu vejo. Se alguém entrou. Aleluia, glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Pastora Ruth, graça e paz. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Cristina, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Nayara, pastora Nayara, graça e paz. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Mais uma terça-feira aqui na presença do Senhor. Com certeza o Senhor vai estar nos abençoando nessa tarde maravilhosa, né? Muito calor. Chama aí os seus contatos, avisa que já começou. Daqui a pouquinho, Claudinha, Deus abençoe, a paz, amada. Daqui a pouquinho a pastora Mônica estará conosco aqui ministrando a palavra do Senhor. Saudade também, viu, pastora? Saudade de você. Carol, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Avisa seus contatos, tá bom? Clica aí nessa setinha que você tem e vai avisando os seus contatos, tá bom? E a gente vai louvando ao Senhor, vai ouvindo a palavra de Deus, aleluia. Com certeza. A pastora Mônica já entrou, glória a Deus, pastora. Se você quiser já participar. Eu não sei se tá escuro aqui. Eu acendi a luz, mas parece que tá escuro. A paz. Alessio, Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, meninas, meninos do Senhor. Mais uma tarde da... tarde da bênção não. Tarde da bênção é quinta-feira. Hoje é Maratona Corajosas. A gente está fazendo esse mês todo com um tema... andando na adversidade, superando o medo, né? Muitas estão passando um momento tão difícil, né? E esse mês, que foi o mês, né? O Dia Internacional da Mulher, a gente resolveu trazer esse tema, né? Para estar ministrando aqui para vocês. Pastora Mônica vai estar ministrando para nós, vai estar falando conosco. E eu quero dizer que eu já peguei os nomes, alguns nomes, acho que uns 14 nomes, eu esqueci de pegar a folha, que tá com todos os nomes que vocês colocaram lá, né, para estar sorteando. Eu vou estar sorteando dia 30 um kit de uma caixa. Cadê? Ah, vou enviar, pastora, peraí que eu envio, peraí que eu não sei mexer muito direitinho aqui, não. Epa, peraí.
Ô Jesus, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? Ai, meu Deus, onde é que eu chamo mesmo aqui? Achei. Escravo do medo. Peraí que eu vou procurar aqui. Isso, achei. É. A paz, pastora. Tudo bem? Deixa eu abaixar aqui, peraí. Aí. E aí, se saudade de você, de vocês aí, das suas mulheres, como é que vocês estão? Também, pastora, graças a Deus nessa pandemia, né? Que a gente está enfrentando e a igreja fechada. Mas estamos aqui na live, né? Fazendo a obra sempre, né, pastora? Uma das coisas que eu mais tenho falado nesse último ano de pandemia e desafio é que todo tempo é tempo de crescer. Todo Verdade. tempo, né? É nas regiões mais escuras, mais profundas que se encontram as riquezas, as maiores riquezas. Elas não estão assim, às vezes você tem que cavar, né? Diz que ostra que não é ferida não produz pérolas. Então, assim, é um tempo de todos nós sermos machucados, né? Com esse distanciamento, com, às vezes, intimidados com medo e muitas preocupações. Mas as ostras feridas são as que produzem pérolas, né? É uma oportunidade tremenda que nós estamos tendo de enriquecer a nós mesmos e o reino com a nossa postura, porque, enfim, o mundo verá a diferença entre cristãos, entre os crentes é que têm fé, que creem, e os que vivem no natural, que dependem das notícias, né, que dependem das circunstâncias. Agora, no momento de prova, assim como antigamente, né, Lu, na perseguição que os cristãos sofreram e sofrem até hoje, a gente vai ver quem são os que creem e os que são religiosos. Os que são evangélicos, né? Crentes no sentido de religião, mas na verdade não têm a fé bem estabelecida. Então, para todo mundo que já está aí conectado com a gente, aproveita o tempo, esse tempo difícil, para mandar aos céus, ao Senhor, ao inferno e ao mundo, aos homens, a mensagem de quem de fato somos nós. Quem é você? Que fé que nós temos, né? Porque ter fé e falar que adora o Senhor e que Deus é bom e que, né, segue a Jesus, o Evangelho, a palavra, no tempo que está tudo bem, qualquer um faz, os políticos fazem, qualquer um faz. Mas na hora da perseguição, na hora da fogueira, na hora da arena, dos leões, do vírus, do corona, da pandemia, do isolamento, a gente vai diferenciando os que são sustentados por uma fé e os que só tinham uma religião, né? Chegou o nosso tempo, pessoal, de nós dizermos uma mensagem tão poderosa essa, né, diante de afrontas, muito mais do que apenas aquelas pregadas nos púlpitos. Essa da cadeia é muito mais preciosa, né? Paulo falava, eu estou aqui preso. O evangelho não está. Enquanto eu estou preso aqui, eu já evangelizei aqui, né, a guarda pretoriana, já ganhei alguns, e às vezes a gente perde esse tempo, né? O que nós estamos fazendo enquanto estamos presos? Né? Como está o nosso relacionamento, né? Paulo e Silas na prisão, outro momento, estavam lá adorando, né? E louvando o Senhor, e a cadeia estremeceu. Então, assim, chegou a nossa vez. E a gente não tem que estar, lógico, nós não somos desses passivos que falam, ok, vamos sofrer, porque enquanto Pedro estava na cadeia, a igreja estava orando, Senhor faz, liberta, livre, nós estamos orando, até que Deus faz. E enquanto Ele não faz, a gente segue crendo do mesmo jeito, adorando do mesmo jeito, servindo e testemunhando do mesmo jeito, né? Olha, amém, pastor, é isso mesmo. E eu já pego e já começo a metralhar, né, Lu? Mas amém, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente está vivendo um tempo, pastora, que assim, né? Ou a gente crê ou a gente crê, não dá. Ou a gente
de Jesus ou não é de Jesus. Né? Eu acho que... e esses dias eu estava conversando com meu esposo, né? E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Agora é hora da aprovação da fé, né? Enquanto está tudo bem, a igreja está lá e está todo mundo, está funcionando, aí a gente acha que sabe, que fica tudo automático, a gente vai para a igreja automático, faz tudo automático, não quer mais evangelizar porque acha que não precisa mais, que a igreja está aí, né? Quem quiser entra, quem não quiser não entra na igreja. E, na verdade, nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa falar de Jesus um com o outro, porque tá aí, e aí, como é que vai fazer? A igreja fechada, não tem mais tempo, né? Então, e agora, como que vai estar a nossa fé? Como a pastora falou mesmo, né? Aí é a prova da fé mesmo, que estamos aí aguardando a volta de Jesus. Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. É lógico que não vai ser fácil, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer é nos firmar na rocha aí, né? Viver a adversidade e superar o medo. E é um momento, né, Lu, que as pessoas estão mais sensíveis. Porque o homem se encontrou consigo mesmo, com a sua pequenez, com a sua miséria, com a sua... Né, com as suas impossibilidades, não tem o que fazer, não tem como matar esse vírus, não tem como ficar ali e falar assim, olha, eu não quero, eu não tenho dinheiro, eu sou rico, aqui na minha casa não, na minha cidade não. Não tem o que a gente possa fazer. Então, assim, Deus permite essas coisas, né, para encurralar o homem, para que ele não tenha para onde olhar, a não ser para cima. E é um momento de apresentar essa saída para as pessoas que estão desesperadas, né? Muitos pela sua saúde, pela sua vida, desesperadas pela própria vida, pelos seus relacionamentos, pelo seu casamento, pela sua saúde emocional, sua paz de espírito, que tantos estão sendo oprimidas com terror, com pânico, né? E que precisa ser assim, porque mesmo os apóstolos, diante da iminente morte, ameaça de fogueiras, de arenas, tudo, o próprio Estevão, né, disse que quando ele era apedrejado, o seu rosto era como de anjo. Assim, mostra a tranquilidade e a paz no rosto de alguém que tem uma fé genuína, né? Que não teme, aí a gente já entra num pouco do nosso assunto, né? Que não... Sim, pode ir, pastora, fica à vontade, tá? Olha que você está correndo risco, o negócio de falar que pode ir, porque eu vou mesmo. Hein? Amém! Acho que as pessoas, algumas aí talvez que estejam ouvindo, eu não sei se todas sabem meu testemunho, né? Mas por 12 anos eu estive à frente aqui no ministério, né? O meu sonho era, quando menina, quando pré-adolescente, eu escolhi casar com um homem de Deus. Eu fiz uma aliança com o Senhor quando eu tinha de 13 para 14 anos, de que eu só namoraria um único homem na minha vida, não teria dois. E quando meu marido, ainda eu era adolescente, ele tinha também 18 anos para 19, me pediu em namoro, eu falei, olha, eu tenho uma aliança com Deus que eu fiz quando eu tinha 13 anos, eu só iria namorar o meu marido, então eu preciso saber se você é o meu marido. Então você vai para lá, eu fico para cá, me deixa ouvir Deus. Porque apesar de você ser tudo aquilo que eu sempre sonhei, um homem de Deus, bom filho, bonito, inteligente, chamado para o ministério, tudo, eu falei, eu preciso saber se isso é o que Deus sonhou para mim. Você é o que eu sonhava, mas eu não sei se esse é o sonho de Deus para mim. Porque no nosso sonho não tem garantia nenhuma, né, Lu? A gente precisa descobrir o propósito do Senhor para nós. Bom, me casei com um homem de Deus, um pastor, e por 12 anos eu estive com ele à frente do ministério. Começamos essa igreja aqui em Ribeirão Preto, atuando em todas as áreas, mas nos bastidores eu tinha muita dificuldade de falar em público. Por 12 anos ele me pediu, né, e me incentivou, prega na igreja, você tem conhecimento, você é boa de argumento, comunica bem. Eu falava, não, havia uma impossibilidade. Eu até falo um pouco disso no livro que eu escrevi. Essas questões que Deus precisou trabalhar nas minhas emoções eram cadeias. E para quem está aí ouvindo e quiser ser muito edificado com essas questões emocionais, como ser livre de cadeias emocionais, fica aí a dica indesistível,
É um livro baseado na vida de Elias, que vai tratar Maravilhoso. muitas questões emocionais, né? E aí, eu era presa nisso, então era uma impossibilidade eu falar em público. Mas um dia eu tive uma experiência com Deus tão forte, num desses encontros com Deus, um retiro espiritual. Eu cheguei aqui em Ribeirão e falei, qual é o domingo que eu vou pregar? E desde então, agora é difícil arrancar o microfone da minha mão, né? Toda vez que eu subo para pregar, domingo mesmo, eu que estava ministrando aqui nos nossos cultos, né? No nosso culto, que foi só online. E Dani falou, não esquece do tempo, olha o tempo, porque agora a dificuldade é parar de falar. Bom, mas voltando àquilo que eu estava falando, nessa questão de enfrentar os temores, falei, é uma arma suja do diabo, né, Lu? Essa de nos paralisar pelo medo, porque o medo ele é fundamentado em cima de possibilidades ou de irrealidades, de sofismas, de mentiras, né? Por exemplo, eu ainda tenho medo, um chiado de vez em quando, né? Parece que não sei se Eu vou fechar a janela, acho que a minha janela está aberta e fica bem perto da rua. Peraí que eu vou fechar. Tá. E aí, e o medo, a maioria das vezes, é fundamentado em realidades, em coisas que não são verdades. Isso que é o mais chato, né? Porque eu falei, eu ainda luto com medo de barata, por exemplo. Não é nem medo, é uma angústia, um pânico, um nojo. Né? Que se aparecer uma barata aqui agora onde eu estou, provavelmente eu vou deixar vocês aqui sozinhos e vou sair correndo. Você vê, é uma coisa infundada, irreal. Eu luto ainda para ser livre disso, né? Mas já fui muito mais cativa. Eu lembro que na minha adolescência, apesar de já servir o Senhor e experimentar o poder do Espírito Santo na minha vida, tudo, eu não dormia sozinha, eu não ficava num quarto escuro. Na minha infância, eu chegava a urinar na cama com medo de me levantar. Então, eu era cativa de alguns medos. E esses, lá atrás, eu fui liberta. Teve um dia que uma irmã orando por mim, colocou as mãos, eu falei, Senhor, eu não sou escrava do medo, o Senhor não me deu o espírito de medo, eu levanto daqui, pisando, esmagando, é um espírito. Eu não sou cativa disso. E aí eu levantei daquela reunião, era uma vigília de oração, fui embora, eu devia ter os meus 15 anos, 16 por aí, e nunca mais, Lu, nunca mais, hoje o meu prazer, hoje eu tenho a dificuldade contrária, essas luzinhas de celular, de televisão, tudo me incomoda, tem que ser breu o quarto, não pode ter barulho nenhum, se eu estiver sozinho em casa, ter certeza que ninguém vai me incomodar, é melhor ainda. Eu não tenho, assim, medo, eu não tenho medo nenhum, na verdade, tem uma frase que me ajudou a entender isso, que não é nem de um cristão, é de Gandhi. Gandhi disse que aquele que venceu o medo da morte, venceu todos os outros. Porque o que pior pode nos acontecer é exatamente isso que os apóstolos viviam. Eles não tinham medo de morrer. E acontece que hoje a igreja se tornou tão natural, tão terrena, tão ligada às questões do momento, da terra, e se esqueceu da sua essência, que é eterna, que é eternidade. A Bíblia fala que Deus colocou eternidade dentro de nós. Nós nos esquecemos que nós somos seres espirituais e vivemos para uma eternidade. Tudo que vivemos nesse breve intervalo chamado tempo aqui, terra, é para refletir lá na eternidade. Então, a gente é muito preso aqui, né? Mas e se eu perder meu trabalho, e meu filho, e meu marido, e minha vida, como se a vida fosse essa? Não, a igreja tem que acordar, a vida não é essa terrena. Essa daqui só é um trampolim, na verdade, um lugar onde nós adquirimos o nosso passaporte para a nossa verdadeira vida, a eternidade. E se eu não temo morrer, porque eu sei que eu sou eterno, que a eternidade já está em mim, não só a eternidade, mas a vida eterna com Deus, pela salvação que eu desfruto, eu não tenho por que temer. Então, o que pior pode me acontecer se eu pegar um vírus? É eu morrer, mas esse não é o pior. Esse é o melhor. Para os cristãos, é o melhor. Né? E se eu perder alguém querido da minha vida? É triste, é luta, é tristeza, é separação. Mas, principalmente, se essas pessoas são do Senhor, né? É uma alegria, uma segurança, uma paz de que nós já estamos todos preparados para viver a verdadeira vida. Então, tudo tem a ver, a gente está falando de coragem e tal, tem a ver com o nosso nível de fé.
o nosso nível de revelação de quem Deus é para nós, o tanto que Ele é e quem nós somos. E aqui, o nosso papel aqui no hoje, na Terra, chamada Terra. Porque se a gente estiver vivendo pensando, meu Deus, mas se eu morrer agora, se acontecer alguma coisa, eu não vou poder ganhar dinheiro, eu não vou comprar minha casa, eu não vou... Como se as coisas importantes fossem dessa vida. Aí a gente teme mesmo, porque há muitas chances de eu perder, de eu ter perdas, de eu deixar de conquistar, de eu ser frustrada, né? De eu morrer, tem chances, tem muitas possibilidades. Mas quando a gente vive com o entendimento de, isso que Paulo fala, pensar nas coisas do alto, nós que somos espirituais. Então o tempo todo Paulo fala, nada eu tenho por preciosa a minha vida. Ai, quer dizer que Paulo não era grato, não valorizava os irmãos, a igreja, o ministério, a saúde, as coisas dessa vida? Não, não significa isso. Ele era grato. Mas ele estava falando que tinha riquezas maiores, em que ele embasava o ser dele. Então, assim, hoje em dia, pela falta de tempo, a correria e a própria inclinação da igreja ao que é natural, a gente vai distanciando da nossa essência, que é espiritual, que é eterna, que é divina, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa visão de eternidade. Né? E a gente vai sendo dominado por essas inseguranças e medos. E se não der certo? E se fracassar? E se meu marido me deixar? Tudo isso é ruim. Eu não sou uma pessoa que está acima dos problemas e que não sofra com eles. Mas eu procuro viver nesse nível que Paulo nos ensinou a viver, no nível do tanto faz. Eu sempre falo dele. É um patamar, um lugar que Paulo descobriu. Ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Ele fala que ele aprendeu a viver contente, independente, essa palavra no original, em toda e qualquer circunstância. Tanto sei ter fartura, quanto fome, quanto escassez. Tanto ser considerado, exaltado, reconhecido, amado, como humilhado, desprezado. Ele aprendeu, Lu, a viver independente de coisas e pessoas. Quando Paulo fala que coisas e pessoas já não importam, no sentido de que não é que ele os despreza, não. É que se ele tem, que bom que eu tenho, que eu sou amado, que me beijam, que eu tenho família, que eu tenho amigos. Mas se eu não tenho, isso também não me faz essa falta. E ele termina falando, tudo posso em Cristo. Que você está vendo quando a nossa essência, quando o nosso relacionamento com Jesus é profundo, é intenso, quando a gente se volta para essa essência espiritual, que é o religar com Deus, então as coisas do mundo perdem tanto o seu valor. Por isso que ele fala, em nada considero a minha vida por preciosa. Para mim, o viver nessa vida aqui é Cristo. E morrer? Ah, morrer é uma tristeza só, é luto. Não, morrer é lucro. E se a gente... Amém. Assim, por isso que parecia que aqueles primeiros discípulos eles não tinham medo da morte. E não tinham, de fato não tinham. Porque morrer era lucro, porque nada era tão precioso nessa vida quanto os bens espirituais. Por isso Jesus fala que a gente deve acumular tesouros, não nessa terra. Isso não significa que a gente não deva ganhar dinheiro, que você não possa ter bens, mas que tem que ter bens maiores do que esse. E que seja conectado. Porque se você ficar sem esses bens daqui, sejam coisas ou pessoas, né, você continua com uma conexão espiritual tão intensa que te completa, que te realiza, que te satisfaz, que te dá propósito para continuar a viver, apesar de... Por isso que Paulo fala, tudo posso em Cristo. Posso a dor, o sofrimento, posso a alegria, as conquistas. Posso estar cercado de gente como posso estar sozinho. Tudo posso em Cristo. Então, queridos, assim, o que eu posso dizer, né, você que está aí com a gente nos ouvindo, a gente precisa de coragem. Eu não conheço... Amém. Eu não conheço coragem para enfrentar os desafios práticos do dia a dia. Tudo isso que está nos ameaçando, nos assolando, né? Mas eu não conheço fonte melhor do que esse relacionamento, voltar o relacionamento com o Senhor, sabe? Ele nos garante, porque pensa só, quando a gente tem revelação de quem Deus é, Ele é todo poderoso, Ele sabe de tudo, e Ele está permitindo essa situação na minha vida, não. Ou Deus deixou de ser Deus, ou com certeza isso vai colaborar para o meu bem. Ou esse Deus que eu sirvo é um Deus mau, ou ele é deficiente, ou ele não sabe mesmo de tudo e não pode tudo. Porque se Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é todo poderoso,
conhece todas as coisas e pode mudar tudo em qualquer momento, para que eu vou ficar sem dormir? Por que eu vou ficar sem dormir? Por que me inquietar? Se a minha vida está contada, os meus dias estão contados. Né? Esse dia a gente estava conversando sobre isso. Eu não tenho medo, viu, Lu, de falar da morte, assim, como se... Eu sei, ai, mas falar isola, bate, né, na madeira, isola, você está atraindo? Não, não, porque a morte faz parte da vida, né? Como dizem por aí, para morrer basta estar vivo. E porque é um assunto tão pouco falado e tão pouco trabalhado, ninguém se prepara. E é ruim por conta disso, porque todo mundo evita e todo mundo tem medo. E esse medo da morte acarreta todos os outros. Né? Então, assim, é importante a gente trabalhar essas coisas dentro de nós. Eu lembro de um dia que um irmão da igreja, um dos pilares de intercessão da igreja, um homem fiel que está conosco desde o começo, muito usado pelo Senhor. Ele chegou para nós e falou: pastor, pegou para o meu marido. Ele falou: na minha célula chegou um homem que está vindo de um terreiro, um centro, não sei se era de umbanda, de macumba, assim, um centro satânico, assim, bem... E lá eles trabalham. Essa pessoa está se convertendo, está sendo evangelizada na minha célula, disse que lá nesse centro tem uma foto sua e da sua família. E que há um decreto estabelecido que esse ano não vai terminar sem morte na sua casa. E ele veio e trouxe essa palavra para nós, né? Assim, ele falou: pastor, mas eu creio que, né, isso já está quebrado. Ele é um intercessor cheio de fé e tal. E aí Dani veio, contou para mim, então, o que nós fizemos? Nós nos desesperamos, nós choramos? Não. Nós chegamos diante do Senhor e fomos orar. Falamos: Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Nós não estamos aqui à mercê do tempo, das circunstâncias, das enfermidades, dos nossos inimigos. Não, a minha vida foi comprada. Eu tenho um dom. Ele escreveu os dias. Então, eu pertenço ao Todo-Poderoso. Ninguém me encosta com permissão dele. Então, para que eu vou ter medo? Né? Essa é a nossa oração. O Salmo 139 fala que quando nós éramos substância ainda informe no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias foram escritos, cada um deles. Eu gosto dessa expressão. Amém. Cada um deles escrito e determinado, já está escrito. Se a gente for fiel, nós não vamos mudar. Né? Nós não vamos mudar, não vamos antecipar nem prolongar esse fim. Então, os meus dias estão contados. É porque que se eu desviar do plano de Deus, eu posso antecipar não deixar de escrever boa parte do meu script, dos meus capítulos, mas se eu for fiel, eu vou cumprir todo o propósito como Paulo. Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Se eu for fiel, eu vou até o último dia do meu livro escrito por Deus. E eu não quero ficar aqui nem um segundo a mais e nem um segundo a menos. Eu quero só cumprir o que Deus disse. Amém. E quando a gente vence, né, esse medo, né, da morte ou de qualquer que seja a coisa, a gente fica mais livre, mais descansados, né, para continuar investindo apesar de desemprego, apesar de corona, apesar de ameaça de divórcio, tudo. Não, pera lá, Deus sabe, Deus está no controle, a minha vida pertence a Ele. Bom, aquele irmão que chegou para nós falando isso, nós oramos aquele dia e falou: Senhor, tem uma frase que eu ouvi, que eu nunca esqueci, que fala que a vida de um homem de Deus é imortal até que cumpra o seu propósito. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é imortal, não pode morrer até que tenha cumprido o seu propósito. E nós lembramos dessa frase ali e descansamos e fomos dormir. Nada mudou. No outro dia amanhecemos e tocamos a vida, e isso já tem uns 6 anos atrás, né? 6, 7 anos que o decreto era que aquele ano não terminaria sem que houvesse morte na nossa casa. Mas não é assim tão fácil, né? Vir nos matar, vir nos causar problemas, tem que passar pelo Todo-Poderoso. Se houver permissão, ok. De alguma maneira aquilo vai contribuir para o nosso bem. Né? Nós pertencemos, gente. Nós pertencemos a alguém. Nós estamos aqui à deriva. É tão bom saber que nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso e que nós podemos chamar de Pai e pular no colo dele.
Isso é tremendo. Então, por isso que eu estou falando que falta, Lu, é relacionamento com Deus, revelação de quem é, de quem somos nós, conhecimento da palavra, porque isso, de fato, faz vencer o medo, né? Deus não nos deu um espírito de medo, né? Mas de amor, de amor. Então, assim, quando nós temos o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Quando nós temos revelação desse amor, desse cuidado, da fidelidade de quem é Deus, que Ele é o amor, Deus é amor, a Bíblia diz. Quando nós temos revelação de quem é Deus, nós não temos por que temer. Então eu quero convocar você que está aí conosco, né, a se voltar para o Senhor, a falar, Senhor, me deixa te conhecer mais, deixa eu conhecer o teu coração, revela quem eu sou para mim mesmo, sabe, o valor da minha vida, da minha existência, me revela o que tu tens para mim, as riquezas maiores, me faz entender um pouco da eternidade. Eu sei que a nossa mente é limitada. A Bíblia diz, quando fala lá naquele texto, acho que se não me engano, de Provérbios ou Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade dentro dos homens, mas não deu a capacidade do homem conhecer tudo. É em parte que nós conhecemos, né? E em parte profetizamos, mas a gente pode pedir, Senhor, revela-nos um pouco mais do que é essa eternidade, para que eu a deseje tanto ao ponto de das coisas da terra perderem um pouco o valor. Não é que a gente tenha que desprezar o que Deus nos deu, reforçando o que eu já falei, de maneira alguma. É que tem coisas muito mais preciosas, né, que são as que vão ficar para toda a vida e que nós já trazemos dentro de nós. São riquezas espirituais, valores, princípios, né, sentimentos, né, posicionamentos que nós vamos levar conosco, né? A adoração, a fé, a gratidão, isso vai permanecer conosco na eternidade. Mas é isso aí, nós fomos chamados para essa vida de enfrentamentos, mas sem saber quem nós somos e quem Deus é, vai ser difícil. Ainda domingo pregando, Lu, eu estava falando a respeito disso, quando Deus, eu estava falando sobre Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias, que ele teve medo. Ele fala, Senhor, eu não vou dar conta. Eu não passo de uma criança. A missão é muito difícil. Esse povo é hostil. Eu não quero isso. Não vai ser bom. Eu me sinto completamente inadequado, incapaz. E Deus mostrou para Jeremias, falou, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus falou, vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Se você, eu quero deixar a dica no nosso canal, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, é a última ministração desse domingo, vale a pena. É flores no inverno. Amém. Por que flores no inverno? Porque enquanto Jeremias estava relutando com Deus, não, eu tenho medo, eu não quero, eu me sinto pequeno, incapaz, eu acho que eu não vou dar conta. Deus resolve dar uma visão, falou, o que que você vê? E Deus deu a Jeremias uma visão de uma vara de amendoeira. E depois daquilo ele foi e enfrentou. Ou seja, uma vara de amendoeira fez diferença. Por quê? O que traz essa visão? Eu não sei se você sabe, Lu, mas a amendoeira é uma das pouquíssimas árvores que floresce ainda no inverno. Enquanto todas as outras estão totalmente secas, sem folhas, sem flores e sem frutos. A amendoeira está viçosa. Ela está toda florida, algumas chegam a dar frutos em pleno inverno. O que significa isso? E Deus fala, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que eu disse está acima do que é determinado pelos homens, do que é natural. Então, se eu disser, Jeremias, que você dá conta, mesmo que você seja uma criança. Você está falando, não é o tempo, Deus, eu ainda sou imaturo, eu sou pequeno, eu sou incapaz. Você está falando, não, ok, é eu que sei o tempo da sua vida. Se eu falar, você dá conta, você pode ser um bebê, você vai dar conta. Eu velo pela palavra. E aí Deus fala com Jeremias, porque você, Jeremias, o que eu falar para você, você vai falar. E você vai arruinar, vai destruir, você vai edificar, vai plantar. Você vai fazer tudo, mesmo se achando incapaz. Por quê? Porque o tempo pertence a mim. Então, isso traz uma segurança. Aquilo foi suficiente para tirar Jeremias daquele lugar de omissão, de passividade, de medo. E enfrentar.
aquele povo hostil, apóstata que estava à frente dele. Então, eu quero dizer para você que está aí, né, nos ouvindo, que Deus também quer falar para você, olha, você é uma vara de amendoeira, as coisas na sua vida vão acontecer conforme Deus decretou. As circunstâncias podem estar falando, olha, é um tempo de desgraça, é um tempo de morte, é um tempo de desemprego, é um tempo de sofrimento, de dor, de medo, mas eu velo pela minha palavra para cumprir. E se eu falar para você que você vai prosperar, você vai prosperar. E se eu disse para você que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido, é assim que vai ser. Então a gente tem que entender que nós temos um dono, e é ele quem domina sobre nós, Lu. E que a palavra que vale, não é um decreto dos reis e governadores. Deus quebrou inúmeros deles. É Deus quem fala, é Deus quem faz nas nossas vidas. E se a gente tem esse nível de entendimento, revelação e relacionamento, então a gente não tem por que temer. A gente enfrenta. Jeremias foi. Debaixo de ameaça, amarraram ele, jogaram no fundo da cisterna, esbofetearam, deixaram com fome, tudo. Mas ele sobreviveu, Deus deu graça. E no final das contas, quando Babilônia chegou, devastou tudo, destruiu tudo, o rei Nabucodonosor chamou Nebuzaradã, que era o seu general, e falou, olha, destrói tudo. O rei, a partir do rei, todo mundo. Mas faz uma coisa, aquele tal de profeta Jeremias, façam tudo o que ele disser a vocês. Não encostem a mão e obedeçam. Era o aplauso do céu, sabe? Para alguém fiel. Passou dificuldades? Passou. Passou perseguições, mas tinha um respaldo, porque a palavra de Deus era com ele. Então, Amém. a gente não pode viver nesse mundo como se a gente tivesse a deriva, como se as coisas fossem naturais, como se nós fôssemos donos de nós mesmos, quem mandasse em nós fosse o Dora, fosse Bolsonaro, fosse quem quer que seja. Não, eu tenho um dono, quem determina na minha vida é o Senhor. E as coisas para acontecer têm que passar com permissão dele. Teve outra vez, Lu, que... antes de eu contar essa experiência, eu ainda estava falando domingo, pregando a respeito desses sentimentos e como a certeza de que quem é Deus em nós faz toda a diferença. O chamado de Gideão foi do mesmo jeito, né? Que Gideão falou, Senhor, escolhe outro. O Senhor errou o endereço, porque eu sou o menor da minha casa, que é menor da minha família, que é a menor da minha tribo, que é a menor de Israel. Ele estava mentindo, inventando? Não. Ele era o menor da casa dele. A casa dele era a menor da família. A família dele era a menor da tribo e a tribo dele era a menor. Você está inventando, você não precisa ser um negacionista, sabe? Para falar, não existe esse negócio de vírus, não. Isso é tudo balela, não existe. O fato de a gente ter fé não significa que a gente tem que anular o natural, é que a fé suplanta. A fé vai além do natural. Os nossos olhos veem uma coisa, mas a fé consegue enxergar além do que esses olhos veem. Amém. A gente não precisa negar fatos reais. A gente só precisa crer nas coisas espirituais que esses olhos não veem. Então, Gideão estava ali, né, falando, eu sou pequeno, e Deus falou, Gideão, fica tranquilo, se eu estou com você, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eram 125 mil, Lu. 125 mil. E Deus falou, você e eu, nós vamos feri-los, eu e você, Gideão, como eles se fossem um, ou seja, você e Deus, dois, né, você e Deus, são dois, eu e Deus, somos dois. São sempre maioria, porque 125 mil significa um. 1 milhão é um. Seja o que for, você e Deus são sempre maioria. É esse nível de revelação que a gente precisa ter para poder vencer os nossos medos e enfrentar os desafios. Se eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele feriu. Deus parou dos 33 mil embora, né? Os 32.700 deixou os 300 e devastou o exército inimigo, né? Outra experiência minha que eu lembrei aqui agora, uma vez uma discípula minha chegou para mim, uma das minhas pastoras aqui, e falou, ó, Mônica, a minha discípula que mora aqui na favela, atrás da igreja, nós temos uma comunidade de carentes que é dominada pelo tráfico ali, no bairro, assim, bem logo atrás da igreja. Ela falou, a minha discípula que mora aqui, Mônica, onde o PCC tem uma base muito forte aqui em Ribeirão Preto, então, falou que ouviu o chefe lá falando que eles estão planejando te sequestrar.
Meu Deus. Então, assim, essa pastora falou que ela, inclusive, essa discípula já viu esse chefe lá na igreja, algumas vezes, ou em alguns cultos. Aí a discípula falou para mim, o que eu estou falando, para de repente, né, vocês tomarem cuidado, a gente levantar um clamor, oração. Eu vim, eu compartilhei com o Dani, ó, Dani. Falaram isso e isso, tal. E aí, o que eu fiz? Me desesperei, tomei uns Rivotril da vida, fui atrás de um psicólogo. O que eu fiz? Eu chamei meu esposo e nós fomos orar do mesmo jeito. Falei, Deus, minha vida não está entregue, minha vida não está à mercê de bandido algum, de sequestrador algum. Eu tenho um dono, eu tenho um respaldo, os meus dias estão contados, né? O Senhor é por mim, eu não vou retroceder em nada por causa do medo. E fui dormir. E no outro dia eu toquei a vida e estou tocando até hoje. E depois, alguns meses depois, a gente soube que essa pessoa foi presa tal, e nem estava mais aqui em Ribeirão Preto. Então, oi Arthur, tudo bom? Arthur entrou ainda falando oi. Mas é isso, sabe? Assim, a gente tem que ter esse nível de revelação para vivermos uma vida mais em paz, porque a nossa vida nunca será livre de medo, de ameaças de medo. O medo existe para a gente vencer. O medo existe para a gente vencer, superar. Nós não podemos ser paralisados no propósito da nossa vida, da nossa existência por causa do medo. Não podemos. É bem verdade que nós não podemos ir além daquilo que Deus falou, né, baseado na nossa própria força, coragem e ousadia. Nós precisamos entender, né, às vezes, Davi consultou o Senhor e fala, Senhor, eu subo para destruir esse povo. Deus falava, não, vai por trás, faz não sei o que e tal, né? Quando foi para lutar contra Ai, Deus falou, não subam, porque vocês vão ser derrotados. O povo foi derrotado. Então, na nossa força, a gente não tem chance, é verdade. Então, a gente não pode passar dos limites que Deus impôs para nós. Não, eu vou lá para o meio do hospital, sem máscara, eu vou, não sei o que. Deus falou para você, e ok, você vai. Se Deus não falou, não vá, porque vai dar ruim. O que aconteceu? O que nos respeita não é a nossa coragem. Mônica, eu vou sair um pouquinho, só um pouquinho que tá tocando aqui na minha campainha. Meu cachorro tá latindo. Só um minuto, só um minutinho. O que é suficiente, o que nos respalda, não é só a nossa coragem. Sermos coragiosos. Não. É a nossa coragem para fazer aquilo que a palavra do Senhor diz. Por isso que Deus disse para Jeremias, você não precisa ter medo, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. O que eu te falar, você vai dizer. Eu vou colocar nos seus lábios palavras e você vai destruir, como você vai edificar, vai plantar, como vai arrancar. O que eu falo tem que ser da proposta de Deus. Nessa a gente pode pisar nas águas. Se Deus falou, vem, filho, andando sobre as águas. Pisa nas águas. Pode pisar tranquilo, se Deus falou. Agora, só na sua coragem, não vá. Vá na sua coragem em cima do propósito de Deus, da vontade do Senhor. Né? Porque Ele vai te respaldar. Agora, se você tem certeza que é a vontade de Deus, não teme não. Pode ser o gigante que for na sua frente, as ondas maiores, pode ser 125 mil midianitas, pode ser Faraó e todo o seu exército, pode ser o que for. Você e Deus são maioria. Você e Deus serão maioria. Vocês vão vencer, qualquer que seja o inimigo. Não precisa temer. É isso aí, amor. Amém, pastora, que bênção. Pode falar, pastora. Então, vou tocar outra experiência aqui. Um dia eu estava aconselhando uma irmã. Ela chegou para mim e falou, pastor, estava enfrentando alguns desafios no casamento. Perguntei, quantos anos de casado você tem? Ela falou, 10 anos. Eu falei, por que vocês não têm filhos? Vocês não podem? Ela falou, não, a gente pode. Até onde eu sei, a gente pode. Não há problema. Eu falei, mas por que vocês ainda não tiveram filhos? E ela falou assim, porque eu tenho medo. Eu falei, você tem medo? Medo de quê? Ela falou assim, medo que um filho meu nasça com deficiência.
Eu falei, e por quê? Na sua família tem muitos casos de crianças que nasceram deficientes? Ela falou, não, não tem nenhum. Nenhum caso. Eu falei, gente... E eu sei você, Lu, mas eu também, isso passava no meu coração, né? Assim, se eu tiver um filho deficiente, como vai ser? Eu vou dar conta, é tão difícil, né? Eu quero aqui louvar, né, no bom sentido aí, todas as mães de crianças especiais, porque e todas nós pensamos, nós não vamos dar conta, eu não vou dar conta. Mas tem algumas que, assim, eu tiro o chapéu para essas mulheres, os aplausos todos, porque é na fraqueza que se extrai força, né? Como Deus presta graça para cada dificuldade e dá suporte para cada um enfrentar o seu desafio. Se eu ou qualquer outra pessoa tiver que ter um filho deficiente, é lógico que Deus já preparou o escape, a força. Aquele filho vai te enriquecer, vai fazer de você uma pessoa melhor, vai trazer vantagens, crescimento, amadurecimento, favores na sua vida que você não vai ter de outra maneira. Você pode ter certeza que não é para ser o sofrimento, para o seu desgaste físico. Tem. Assim como eu também tenho desgaste físico com os meus filhos que são normais, com deficiência. Existem desafios. Mas cada uma das circunstâncias que Deus nos traz, sejam elas favoráveis ou não, são para o nosso crescimento. Aí eu falei para essa pessoa, eu falei, nossa, mas da onde você tirou isso? Ela falou, não sei, Mônica, pois eu tenho tanto medo que eu não tenho coragem de engravidar. Eu falei, então você vai sair daqui sem esse medo. E orei com ele, nós quebramos o poder aquele cativeiro, era uma prisão, terror. A Bíblia fala, ele nos livrará do terror. Tem um terrorismo. Sabe o que é terrorismo? É aquelas ameaças. Olha, você vai morrer, eu vou te matar. Você vai ver, seu marido vai te deixar, você vai ficar doente. É terror. Deus quer nos livrar do terror, dessas ameaças. E eu orei quebrando aquilo na vida dela. E logo na sequência ela engravidou. Hoje o menino dela deve ter seus 11, 12 anos já. Isso foi lá atrás, né? E eu falo assim, nossa, como é bom ser livre. Eu não sei por... Assim, já perdi a conta de quantas mulheres eu já orei que não tiraram carta. Elas não conseguiam dirigir. Eram gigantes, elas tinham medo. Simplesmente iam tirar carta tremendo. Assim, eram intimidadas. É terror. É terrorismo. O que o diabo faz. Sabe? Queridos, não deixem... Né, não deixem ser cativas, serem levadas cativas por um terrorismo, uma voz. Escutem só a voz do Senhor que é poderosa, que é como de muitas águas. Deixa a voz do Senhor entrar no seu coração e prevalecer. Sabe? Não se abata diante desse terrorismo. Eu falei por essas mulheres, toda vez que eu encontro uma, eu falo, não, vem cá, deixa eu te libertar, já vou libertar o seu marido junto. Porque ninguém merece. A esposa não dirige, o marido tem que levar, tem que buscar, tem que fazer compra. A pessoa é cativa e leva o marido cativo junto. Eu já libertei muitas mulheres e muitos homens. Eu não, Jesus. Mas assim, chamando e repreendendo. Falando, não, você vai destruir, vai pisar nesse Golias. Ai, mas ele é grande, ele está me ameaçando. Né? Como fez com Davi. Quem você pensa que é? E o ridicularizou, desprezou. A palavra lá, quando fala que ele desprezou Davi, ridicularizou. E ainda assim, Davi falou, olha, não é meu nome, não sou eu, né? É no nome do Senhor. E eu vou te destruir, eu vou massacrar você. É muito engraçado essa cena, porque era um garotinho petulante, um adolescente, né? Mas ele tinha uma palavra. E se eu estou contigo, tu ferirás como se fosse um só homem. Ele tinha uma palavra de Deus. Né? E ele estava com o Senhor. Então não importa o tamanho do seu Golias. Não importa. Não aceita as ameaças. Não aceita o terrorismo. Você tem a palavra do Senhor. E mais do que a palavra, você tem o Senhor do seu lado. Vai por trás. Os seus dias estão contados. Ele é suficiente e poderoso para cuidar de todos os detalhes da sua vida. Para guardar você e os seus. Amém. Perdeu o emprego, outra porta maior. Vai saber, Deus vai mandar sustento aí na porta da sua casa. Como fez com Elias. Nós temos que entender isso. Deus é tão poderoso. Glória a Deus. Uma aliança com Elias de sustentá-lo. Então, o ribeiro de Querite secou. E Deus falou, Elias, vai lá para
para Sarepta, já tem uma viúva que vai te sustentar, porque, né, secou, você não tem o que beber aí, você pode morrer de sede, de fome, vai para lá. Até então, Deus vinha sustentando Elias. Lá no Ribeiro de Querite, ele mandava um povo que trazia pão todos os dias. Pão e carne, olha só. Deus alimentava com um X, né, um cheeseburger lá, um hambúrguer, o cheeseburger não tinha queijo, era um hambúrguer. Alimentava Elias em um momento de fome, toda a terra com fome. Eu vou aguentar aqui esse riozinho para você e eu vou te sustentar. Uma hora você for o rio, Deus falou, vai para Sarepta, eu preparei uma viúva. Ele vai procurar uma viúva ricaça, eu imagino, né? Mas não é a ricaça. É uma que está catando os gravetos, que vai fazer um bolinho só para ela e o filho comer e depois eles vão morrer. E Elias fala, não, faz primeiro esse bolinho, um único bolinho, um restinho de farinha, um pouquinho de azeite, faz primeiro para mim. Ela fala, olha, eu só tenho esse pouquinho. Ele falou, eu sei, faz primeiro para mim. E às vezes a gente fica com medo, né? Medo de ficar sem. Sermos fiéis e ficarmos sem, de enfrentarmos e ficarmos sem. Deus nunca desamparou os fiéis. Aquela palavra fez primeiro que o profeta. E as pessoas sabem que a Bíblia diz que o azeite jamais secador da botija. Amém. Né, da vasilha. Deus multiplicou. A gente pensa, nossa, como Deus cuidou de Elias tão bem. Mas, na verdade, eu entendo que o que Deus queria era aquela vida. Porque Deus já vinha cuidando de Elias lá em Querite. E Deus poderia continuar mantendo aquelas águas, mandando os corvos. Mas ele pensou, falou, não tem uma viúva que precisa. Elias vai... Ela tinha que vencer o medo. O medo de ficar sem, o medo da morte, ela venceu. Ela teve coragem de pisar nas águas, de entregar um pouco, de continuar investindo, trabalhando, sabe? Naquilo que Deus... A gente tem que continuar tocando a vida. Não podemos ser paralisados. Deus queria abençoar a viúva naquele momento. Não era Elias. Elias só era um canal. E aquela viúva abençoada, porque venceu os seus medos, né? Mas eu vou morrer. Elias falou, faz que você vai ver. Né? Às vezes tem aí decretos do inferno contra as nossas vidas, as nossas casas, casamento, saúde, vai morrer, vai ter morte, vai passar mal. Nada disso vai acontecer, nada. O que vai acontecer na minha vida é o que Deus falou. Ele é meu, Ele quem determina. Eu não temo homens nem circunstâncias. Eu tenho um dono, a minha vida não está entregue, não está à mercê, né? De nada. Nós precisamos ter revelação disso. E como? No relacionamento, mais uma vez eu quero te chamar, meu querido que está aí do outro lado, minha querida. A gente entrar no quarto, fechar a porta, a gente descobrir quem é esse Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais livre você vai ser de pessoas, de sentimentos ruins. Deus vai sendo em você plenitude, completude, força, vigor, coragem. É nesse relacionamento, vai para o seu quarto, desliga esse celular e desliga esses lápis da vida. Fala, Senhor, eu quero te ter, eu quero te conhecer, eu quero te ver. É nesse nível de revelação que a gente precisa andar. Foi por isso que Davi chegou onde chegou, Moisés, Abraão, todos eles tinham suas impossibilidades, dificuldades, ameaças, medos, né? Quantas vezes? Mas venceram. Quem não venceu, ficou no meio do caminho, teve seus dias abreviados, né? Eu, na minha Bíblia, na história de Saul, Lu, eu fui marcando todas as vezes que aparece a palavra medo ou temeu, né? Saul temeu os filisteus, Saul temeu Davi, teve medo. E eu sei que Deus tinha um plano para Saul ir muito além. Quando Samuel ungiu Saul, rei de Israel, falou assim, é para quem está reservado o que tem de mais precioso em Israel. Não é para você e para sua casa. Deus já preparou o mais precioso. Mas a partir do momento em que começa o medo, eu temi o povo e por isso eu sacrifiquei. Eu tive medo do povo. Então eu corri, Samuel, você não chegou e eu sacrifiquei. Eu tive medo
dos filisteus e fiz o sacrifício porque eles estavam chegando perto, a gente podia, né, morrer. Eu tive medo aqui do povo e eu poupei o rei dos amalequitas aqui e o melhor do gado. Eu fiquei com medo, eu fiquei com medo de Davi tomar o meu lugar, então eu comecei a perseguir. Então ele foi abrindo espaço para o medo. E o que ele viveu não foi o mais precioso de Israel. Ele acabou morto com seu filho, né, numa guerra pelos filisteus, e vivendo humilhação, e não deixando o seu nome na história, infelizmente, né? E Deus levantou outro menino que era frágil, né, e limitado como qualquer ser humano, mas com um relacionamento com Deus, né? Para mim, Davi é um dos homens mais admiráveis. Uma paixão pelo Senhor, uma revelação de quem Deus é. Por isso que ele escreveu tanto acerca até de Jesus. Ele tinha revelação do Cristo. Tantos anos antes. É um nível de intimidade. E nada segurou Davi. Quando seu filho se levantou contra, Davi falou, não, se Deus, se esse trono é meu, eu vou voltar para Jerusalém. Eu não temo aqui Absalão. Né? Saul se levantou contra ele. Não, eu não vou matar Saul, não vou estender a mão contra o Egito, porque se Deus que está fazendo na minha vida, por que eu vou ter medo? É totalmente diferente, mas é um nível de revelação de quem Deus é. Igreja, a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que conhecer mais quem é esse Deus, para a gente se desapegar das coisas terrenas e para a gente ter coragem de enfrentar, porque a gente entender que nós temos um propósito, temos um destino, temos um nome e os nossos dias. É isso. Amém. Não sei aí se você Glória a Deus, coisa para acrescentar, senão eu queria orar antes, né, da gente encerrar. Sim. Sim. Acompanhando. É bênção, pastora. E eu não tenho nem o que acrescentar. É palavra abençoada, né? E quando a gente enfrenta os nossos medos, né? A gente conquista, né? Isso que é maravilhoso, né? Porque enquanto a gente não enfrenta, enquanto a gente fica naquele medo, né? Quando a gente não ultrapassa, a gente não consegue conquistar nada, não consegue ir para frente, não consegue fazer nada, né, pastora? E quando a gente vê que se a gente confrontar o nosso medo, se a gente superar, com certeza a gente vai conquistar, né? Como, né? É algo assim tremendo. Eu lembro não sei se foi a pastora que pregou, que ministrou aqui numa das lives. E a pastora, não sei se foi você, mas que falou sobre Josué, né? Quando Deus falou assim, olha, não temas, né? Não temas, Josué. Você viu como é que é, né? Mas não temas, porque eu vou estar com você, né? Então, se Josué tivesse falado assim, não, Deus está falando, mas olha o pouco que eu tenho que... Moisés foi uma coisa, eu sou outra, né? E essas coisas, talvez ele não teria conquistado o que ele conquistou, né? Mas ele creu na palavra do Senhor, né? Que o Senhor estaria com ele, né? Então, algo tremendo, só tem que louvar a Deus mesmo. Ora aí para nós. Depois, a pastora deixa, o pessoal estava pedindo, pastora, o nome do livro que você falou. O pessoal estava pedindo aqui o nome do livro. Tá, eu vou colocar. Se você quiser falar. Já estou colocando. Inclusive, eu vou colocar aonde a pessoa pode. Aí, ó, o nome do livro é Indesistível, tá vendo aí? E aí, ó, ou o Instagram da Selar Produções, Selar Produções, ou o site da Selar Produções também. Tem um livro aí, tá bom? Ô Lu, antes de eu orar, só queria falar, posso 5 minutinhos rápido? Claro, fica à vontade, pastora, por favor. Do último medo, que eu também fui cativa, mas eu acho importante, eu nem vou aprofundar muito, mas quem passa por isso vai se identificar e eu quero falar que vai valer a pena você enfrentar. Sabe o que é o medo de desagradar as pessoas, de não corresponder à expectativa das pessoas? É quando a gente fica muito preocupado, Lu, agradar com a nossa imagem.
E o que eu falei aqui no começo, de eu não conseguir pregar, tal, tinha a ver com isso. Né? Eu não vou dar tempo aqui, mas se você quiser saber um pouco dessa experiência que está aí no livro, né? De ser comparada, de não dar conta, o que vão pensar de mim, né? Como se eu devesse alguma coisa para homens. Não, eu devo para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está aí nos assistindo. Você só tem uma pessoa para agradar. Olha como é que você só tem que agradar uma única pessoa na sua vida. Deus. Agradando ao Senhor, você vai agradar todos aqueles que você deve agradar, que Deus espera. Então, se você agradar ao Senhor, você vai ser uma esposa feliz, você vai ser uma serva que serve e abençoa as pessoas, e um monte de outras coisas que Ele te falou para fazer. Então, foca nisso, em agradar o Senhor. Estou fazendo aquilo que faz Deus sorrir. Deus está me aplaudindo nos céus. Ele está feliz. Eu estou correndo, olha para cima e fala assim, eu vou focar em agradar o Senhor. Porque a vida fica mais fácil, sabe? Porque a gente tem, às vezes, tem que dar conta. A gente não vai agradar todo mundo, não tem jeito. Você pode ser perfeito, sabe? Porque Jesus não agradou. Por isso que eu estou falando, você pode ser perfeito como perfeito era Jesus e você não é e nunca vai ser. Aliás, só o dia que nós fomos, então seremos como Ele é, quando Ele voltar. Mas aqui nós não seremos perfeitos. Mas Jesus, que era perfeito, não agradou, entendeu? Então não dá para você basear sua satisfação, realização na resposta das pessoas. Então a gente às vezes fica frustrado e fica com medo de fazer, de sermos nós mesmos, sabe? Fazer aquilo que a gente sabe que deveria, com medo que as pessoas vão pensar se elas vão gostar ou não, se o que vão pensar de mim, porque fulano faz melhor. Eu queria fazer tanto um bolinho para fulano, mas eu acho que ela vai achar ruim, porque a outra... Que negócio de o que vão pensar? Deus falou para você fazer, faz o bolo. E se for solado, era para ser solado. Se sair solado, porque era para ser. Porque Deus vai usar aquilo. Então a gente só tem que agradar uma única pessoa nas nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Então, assim, nós estamos presas em medos por conta disso, né? Dessa questão de comparar. E eu vejo Paulo, né? A igreja de Corinto chegou a falar, não, esse tal de Paulo aí, que era um pai dele. Paulo falou assim, para ninguém eu sou apóstolo, para vocês eu sou. Para vocês, porque ele que começou, ele gerou aquela igreja. E havia conversas lá dentro, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Essas questões da comparação que muitas vezes vêm para te intimidar. Eu não sou igual Cefas, eu não prego igual fulano, porque eu não sou tão graciosa, tão amorosa, tão simpática igual Beltrano, como se a gente precisasse ser igual aos outros. Se fosse assim, Deus nos faria em série. Deus não nos fez em série. Deus nos fez diferentes, com características, dons, talentos, propósitos diferentes, né? Então eu não tenho que agradar as pessoas, o que as pessoas esperam de mim. Eu tenho que agradar aquele que me fez e me deu um propósito. É a Ele que eu tenho que corresponder. A esse propósito e a Deus. E aí, nessa igreja, chegaram a falar em Corinto sobre Paulo. Esse Paulo aí, ele é bom para escrever. Ele escreve bem. O cara é um escritor, mas para pregar... é fraco de pregador. Eu fico pensando, caramba, né? Se uma igreja achava Paulo fraco, eu acho que ninguém teria mais a boca para pregar, né? Se Paulo era um pregador fraco, né? E a Bíblia fala em Atos que um dia ele estava pregando e teve gente que dormiu na pregação dele. Talvez ele não fosse mesmo dos mais carismáticos para pregar, não sei, né? Mas também Paulo entrou de madrugada, gostava muito de falar, acho que gostava mais do que eu de falar. Mas eu quero falar que Paulo também foi criticado. Todos os outros, Moisés foi, Davi foi, perseguidos, criticados, caluniados, levantaram contra. Todo mundo é. Mas o importante é agradar o único. Né? Tem uma música linda da minha querida Lissa Subirá, filha do Luciano Subirá, que ela fala, é tudo para a audiência de um. É lindo. Tudo na minha vida é para a audiência de um. Eu ficar feliz, Lu, se ele me aplaudir o meu casamento, aplaudir o meu coração, aplaudir o que eu faço, como eu faço, amém. Essa é a minha plateia, entendeu? É tudo para a audiência de um.
Agindo assim, você vai vencer os seus medos, querida. Esses bloqueios aí internos. Agora sim, dei o recado, agora eu posso orar. Aí, Lu, se você puder deixar salvo aí essa live, eu não sei, Sim. porque eu quero também explicar para algumas pessoas que têm essa dificuldade, né, de o seu enriquecer muita gente, tá bom? Vamos orar, está do outro lado. Posso contar com você também aí, com a sua concordância. Meu Deus, obrigada por nos trazer até aqui e conhecermos que é a sua força, misericórdia, graça, bondade, fidelidade. O Senhor é bom. O Senhor é bom, bom. E além de tudo, o Senhor é perfeito no teu julgar, no teu falar, no teu agir. E como é bom pertencer a um Deus assim que não erra, que não pode errar. Há um Deus que conhece todas as coisas, que pode todas as coisas e que vai agir com perfeição sempre. Deus, nós nos sentimos tão seguros em te pertencer, em saber que ali na cruz o Senhor entregou tudo, tudo para nos ter. E que não abre mão de nós por nada, Deus. Que no Senhor estamos garantidos, salvos, guardados, protegidos. Que o inimigo não nos toca, Deus. Que as coisas não acontecem na nossa vida por um acaso. Tudo há um propósito, há uma permissão do Senhor, coopera para o nosso bem. Ajuda-nos a entender isso. Chama-nos para esse lugar de intimidade, para o lugar secreto, onde nós podemos te conhecer melhor, ver quem tu és, conhecer, Deus, os teus pensamentos, saber mais do teu caráter, da tua fidelidade, do teu poder, porque é assim que nos sentiremos mais seguros, mais desprotegidos do que é terreno, natural, mais ligados ao eterno, ao espiritual, àquilo que de fato tem valor. O Senhor é o nosso valor. Pelo Senhor, para vender tudo para adquirir o Senhor, o reino dos céus, o teu governo, essa aliança. Vale a pena, Deus. Nós queremos renovar a aliança de continuar te servindo, seguindo, fazendo o nosso melhor, sem jamais retroceder. Porque nós não somos dos que retrocedem para a vergonha, mas dos que avançam. Eu quero orar por essas pessoas que estão conosco aqui, Deus, em oração. O Senhor conhece os medos e inseguranças de cada um de nós. Olha, verdade. Revela para nós mesmos onde estão as cadeias, os sofismas, as mentiras, o terrorismo, a dificuldade que prendem as nossas emoções e prendem as nossas atitudes, as nossas ações. Senhor, vem com poder e que a tua verdade quebre essas cadeias, nos faz livres nesse momento de todo medo, do jugo do medo, do terror, da opressão, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo. Que o teu amor, Deus, a revelação do teu amor seja tão forte nessa hora em cada coração, que as cadeias se rompam de todo medo, seja da morte, da enfermidade, seja do que for, seja rompida nesse momento agora em nome de Jesus Cristo, que o amor suplante, que o teu cuidado, o teu zelo, a tua fidelidade inunde cada coração. Dê a certeza da segurança de quem nós somos. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um para prosperar no seu caminho, para seguir em frente ao seu propósito, sem jamais retroceder, sem jamais paralisar. Porque o Senhor merece, Deus, o nosso melhor. Tudo para a audiência de um só. Tudo para a audiência do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado pela vida da Lu, pela sua vida, seu ministério, sua casa, sua família. Faça prosperar, Deus, naquilo que o Senhor chamou para fazer. Cuida de cada detalhe da sua vida. Amplia a sua visão, Deus. Multiplica os seus dons. Leva a cumprir coisas maiores, mesmo em plena dificuldade, em pleno inverno. Faz florescer a sua vida, frutificar as nossas vidas como varas de amendoeiros. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora.
Que bênção, que bênção. Nossa, com certeza encheu muito o nosso coração e nos encorajou, porque eu sei que muitos aí, a gente está vivendo realmente um tempo difícil, mas sempre é algo assim tremendo, que o Senhor nos encoraja, né, a seguir, a fazer e seguir em frente. Isso que é o mais importante. Nós não somos... Pastor, eu quero... Uhum. Pastor, eu quero agradecer você ter aceito esse convite. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida e estamos aí também junto. A pastora precisar, quiser deixar aí se bem que você já colocou, né? Já coloquei. O seu canal, tudo. Ó, o livro, vou pôr de novo aqui. Tá. Livro Indescritível. E tem outros livros maravilhosos. Eu tenho esse, eu tenho. Livro Inesquecível eu tenho. O último que o meu marido escreveu, Lu, ele tá maravilhoso. Não é porque foi, para mim foi o melhor livro, assim, é algo fantástico, revelador, para trabalhar com liderança de equipe, desenvolvimento pessoal. Não, é muito bom, baseado na vida de Moisés. Liderança acima da... É assim, fantástico mesmo. Esse eu não tenho, não, mas eu vou adquirir. Os outros eu tenho. É assim, maravilhoso. A gente trabalhou toda a igreja aqui, capítulo por capítulo, assim, aprofundando. Glória a Deus. É tão rico, cada parágrafo, você não desperdiça um parágrafo do livro. Eu tô falando, não é porque não é verdade, Jesus é... Sim. Não, eu sei. Muita riqueza, vale a pena. Liderança acima da média, e tem outros também que trabalham questões emocionais. Quem estudou a vida de Moisés, né? Fala essas questões emocionais, sobre discipulado, fazedor de discípulos. Tem outros lá, vale a pena entrar. E agora a gente está também trabalhando com confecções, cada roupa linda, macacão, vestido. Ai, que Deus. E no site que eu coloquei, www. Selar Produções. Aí, ó, esse site, ó, Selar Produções. Tem aí tudo, os livros, confecções, tudo. Vocês podem adquirir lá. E é bom, né? Nesse tempo de pandemia, tá tudo fechado. Bom momento para comprar um bom livro, ler, né, pastora? Estudar. É isso. Amanhã, eu falei, hoje o prefeito falou que amanhã a gente vai entrar em lockdown total aqui, então supermercado tudo, só hospital e farmácia aberto, todos os outros serviços, transporte público, tudo fechado. E aí, a gente vai o quê? Ficar chorando, se deprimindo? Não. Quando São Paulo estava preso, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou pregar por aqui, a gente prega por essa telinha aqui, vai para as redes sociais, em vez de ficar fazendo treta, né, inventando confusão, vai evangelizar, vai fazer live, vai postar coisas edificantes, vai orar, vai ler um bom livro, né? Amém. Com as amigas, perguntar como que tá, faz um bolo, manda entregar, tem tanta coisa pra gente fazer, né, Lu? Para dar certo. É verdade. Propósito. É verdade. Não ter medo. É ir fazer, Deus abre portas e a gente faz. É algo assim tremendo, né? O agir de Deus. Pastora, muito, muito obrigada. Nós estamos já quase encerrando aqui. Vai ficar gravado também. Eu vou pular no meu canal no YouTube também. Dia 30, só lembrando que se você não veio terça-feira passada, eu vou falar de novo. Você entra lá no canal do YouTube, meu canal do YouTube, que é PRA, né? Abreviação de pastora, Lu Silva, tá? Pra Lu Silva. Entra lá, comenta sobre a live, comenta sobre aquilo que Deus fez na sua vida. E dia 30 eu vou fazer o sorteio de uma caixa de maquiagem com algumas bijuterias linda, pastora. Né? Então, já temos os nomes que eu já peguei lá dos comentários. Então, vai lá, comenta. Depois, quando acabar aqui, eu vou salvar, que vai estar no Instagram também. Mas também, quem quiser lá no YouTube para concorrer, é só ir lá no YouTube que eu vou subir lá pro meu canal. Amém, amém. Obrigada, Lu. Sempre bom falar com você. Viva você. Falar do que eu mais gosto é um privilégio. Amém. Coração.
Beijo para vocês que ficaram aí. Tamo junto. Vocês não retrocedem. Avante, coragem. Amém. Beijo, meninos, meninas. E não esqueça, terça-feira que vem, vai estar conosco a pastora Cida, lá de Araçatuba, vai estar ministrando também para nós. Vai ser bênção, como está sendo toda terça-feira, às 15 horas, tem sido bênção, pastora. Nossa, como eu tenho aprendido, vocês são bênção, meu Deus do céu. Eu amo, eu acompanho você, acompanho o pastor Danilo também, já estou vendo lá o seu filho, às vezes posta lá que eu vejo, que é bênção também. Sim, só reforçando, Lu, se você quer ouvir mais desse tema de romper limites, essa ministração agora de domingo, né? Flores do Inverno, vou falar disso. Eliane, para você enfrentar, assim, foi muito uma palavra poderosa de Deus. Vale a pena você ir lá. Aí já é no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, tá bom? Que lá são todos os nossos cultos, tá? As mensagens, os vídeos, tem muita coisa boa lá também. Tá bom. Beijo para todos que estão aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por ter esse tempinho aí para estar conosco. Beijo, beijo, pastor. Amo vocês todos. Beijo. Beijo. Meu Deus, cadê onde está encerrando aqui? Peraí, gente, que eu tô vendo onde vai encerrar.